Queridos irmãos e irmãs, uma catequese e uma reflexão nessa noite. Primeiro a catequese. Jesus aparece ressuscitado no meio deles. Eles acham que Jesus é um fantasma. Acham que estão vendo um espírito. Mas Jesus diz: sou eu. Olhe as minhas mãos. Olhe os meus pés. Um fantasma, um espírito, não tem carne e osso como vocês estão vendo que eu tenho. Mas eles ainda não conseguiam acreditar. Aí Jesus: vocês têm alguma coisa para comer aí? Deram um pedaço de peixe assado. E Jesus come na frente deles. Se ele fosse só um espírito, o peixe caía, né? Puf, né? Mas não. Jesus tem um corpo. Só que é interessante porque esse corpo de Jesus, ele passa as paredes. Lembra no Evangelho, na semana passada, estando fechadas as portas por medo dos judeus, de repente Jesus: a paz esteja com vocês. Ainda bem que o Pedro tinha escondido as chaves, porque senão teriam fugido uns quantos, né? Mas vejam, Jesus tem um corpo ressuscitado. Um corpo que é glorioso, que passa pelas paredes, passa pelas portas, mas é um corpo, ele não é um fantasma, ele não é um espírito. A ressurreição é a ressurreição do corpo de Jesus, tem a sua identidade, inclusive traz consigo as marcas da paixão para dizer que é Ele mesmo que morreu, crucificado, mas que ressuscitou. E aí é que vem a nossa catequese. Nós acreditamos também na ressurreição da carne. Não é só espírito. Não é só o espírito. Não é aquela coisa assim: o espírito vai para o céu e o corpo morreu. Estamos celebrando aí missas de sétimo dia. Inclusive missa de sétimo dia da Jaqueline. Aquela menina que nós tanto rezamos, né? E que graças a Deus vai para o céu, e eu rezo para que logo a gente conseguisse ter algum milagre pela intercessão dela para iniciar um processo de beatificação, porque graças a Deus morreu na santidade. Mas cremos na ressurreição, por isso o cuidado com o nosso corpo, por isso o cuidado com a nossa saúde, por isso o cuidado com a nossa castidade. Por isso, cuidado com os túmulos dos nossos antepassados, dos nossos irmãos falecidos, porque acreditamos na ressurreição. É um corpo diferente, mas que preserva aquilo que é próprio da nossa identidade. Como Jesus, às vezes eu tinha até dificuldade de reconhecer Jesus, porque o corpo era ressuscitado, mas era o corpo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós também, como Cristo, ressuscitaremos. Falamos disso na leitura, na oração da coleta, e vamos fazer na oração da comunhão depois. Prestem atenção, que fala justamente da ressurreição. Feita a catequese, vamos para a nossa reflexão. Segunda leitura ali na carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Na primeira leitura também foi falado: vós rejeitastes o santo, o justo. Prestem atenção. Agora eu vou dar uma de Padre Léo. Falecido Padre Léo. Vou falar uma vez só. Quem prestar atenção, prestou. Quem não prestar atenção, se entender errado, não me importa. Nenhum de nós é justo diante de Deus. Quem é o único justo diante de Deus? Jesus Cristo. Ele é o único justo diante do Pai. Todos nós não somos justos pelo pecado original.
No batismo, nós somos lavados do pecado original. Lavados do pecado original, nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos une ao corpo de Cristo, que é a igreja. Sendo assim, nós que estávamos não justificados pelo pecado original, pelo batismo, estamos unidos a Cristo e por isso justificados com o Pai. A nossa justificação está na nossa união com o corpo de Cristo, que é a igreja, para assim estarmos justificados com o Pai. Porém, quando nós cometemos algum pecado, e aí nós vamos falar do pecado mortal, que é quando um pecado fere diretamente algum dos 10 mandamentos, quando nós cometemos esse pecado com consciência e com liberdade, nós rompemos com a graça de Deus. Por isso que ele é pecado mortal, porque ele nos rompe com a união com Cristo. Ele rompe em nós a graça do batismo. E nós de novo nos tornamos injustos aos olhos do Pai. Como que nós fazemos para nos tornar novamente justificados? Como é que nós fazemos para retornar à unidade com Cristo? São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, disse para nós: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. O próprio Jesus, lá no Evangelho, disse assim: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E São João, na segunda leitura que nós ouvimos, diz assim: não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Quem é esse defensor? Jesus Cristo, o justo. Portanto, volto a dizer, nenhum de nós é justo diante de Deus Pai. Pelo batismo somos justificados porque somos unidos ao corpo de Cristo, que é a igreja, e unidos a Cristo, então estamos justificados com o Pai, porque Jesus é o justo. Quando nós pelo pecado rompemos com a graça, de novo estamos na situação de injustos. E precisamos do quê? Do arrependimento e do perdão dos nossos pecados, que nós encontramos em quem? Em Jesus. E aí é que Jesus institui para nós, como a gente viu na semana passada, o sacramento da reconciliação, que faz a gente retornar ao estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de batismo. Voltamos a estar justificados com Deus. E aí, São João nos dá uma dica. Como nós fazemos para permanecer na unidade com Cristo? Nós temos que guardar os mandamentos. Para nós sabermos se nós conhecemos de fato Jesus e nós estamos unidos com Ele, temos que ver se nós guardamos os mandamentos. Quem diz eu conheço Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Curto e grosso, Joãozinho, né? Quem diz que conhece Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós permanecermos na unidade com Cristo, nós precisamos viver os 10 mandamentos. E a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer os 10 mandamentos. Às vezes eu pergunto, quais são os 10 mandamentos? E o pessoal se atrapalha na hora de dizer. Ah, padre, mas é que eu não sei na ordem, né? Eu sei noutra ordem, então fala noutra ordem.
Aí começa a amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e dias santos de guarda, e daqui a pouco não matar, não roubar, pois é. Gente, digam-me vocês, a gente não tem que botar recado no celular até para o remédio que nós temos que tomar, senão a gente esquece? A gente não tem que estar se relembrando das coisas cotidianamente para não esquecer? Para quem estuda, se não tiver constantemente atualizando a sua leitura, não acaba esquecendo de tudo que aprendeu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos retomar todos os dias, e a cada pouco, os 10 mandamentos. Porque se nós não sabemos, nós também não vamos vivê-los. Se nós não lembramos deles, nós também, não é decorar por decorar, mas se nós não lembramos, nós não vamos fazer. Se nós não lembrarmos do remédio, nós não vamos tomar. É simples assim. Então a gente precisa sempre, constantemente, se recordar dos mandamentos, para que a gente possa também tentar vivê-los na nossa vida. Então a tarefa da nossa semana, nosso teminha de casa, é nós retomarmos os 10 mandamentos. Não vou fazer sabatina e perguntar na semana que vem para ver quem sabe. Não. Mas que a gente traga, escreve. Anota lá no celular, anota num papelzinho, coloca em cima da mesa. Coloca lá no criado mudo do lado da cama, para quando a gente vai dormir, como a igreja nos recomenda, fazer um exame de consciência. Pega os 10 mandamentos e vai olhando, cada um deles, nas 4 dimensões do ato de contrição: pensamentos, palavras, atos e omissões. Amei a Deus com todos os meus pensamentos? Meus pensamentos de hoje amaram a Deus sobre todas as coisas? Minhas palavras de hoje amaram a Deus sobre todas as coisas? As minhas atitudes amaram a Deus sobre todas as coisas? Teve alguma coisa que eu podia fazer e não fiz, para demonstrar que eu amo Deus acima de todas as coisas? E assim vai passando cada um deles. Gradativamente nós vamos nos dando conta do que nos desliga, do que nos torna injustos, do que rompe a nossa ligação com a igreja e com Cristo, para que a gente possa então ir se arrependendo, se convertendo e assim sendo justificados, não porque nós somos capazes de nos justificar perante o Pai, mas porque nós nos unimos a Cristo pela confiança na sua misericórdia. Foi que eu e o Padre Marquinhos debatemos bastante semana passada na festa da Divina Misericórdia. Se for pela justiça, ai de nós. Se for pela misericórdia, glória a Deus. Ninguém se torna justo perante o Pai. Só é justo perante o Pai Jesus. Então, nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus, pelo nosso arrependimento, pela nossa conversão, para sermos justificados em Jesus Cristo como Pai. E vamos fazer a oração que Jesus mesmo realizou na vida dos discípulos. Nós queremos hoje rezar e pedir que Ele realize também em nós. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Por isso, convido vocês, fechemos nossos olhos e digamos a nosso Senhor Jesus Cristo: Jesus Cristo, abre a minha inteligência para que eu possa compreender as Escrituras. Jesus, abre a minha inteligência para que eu possa lembrar-me dos mandamentos. Jesus, abre a minha inteligência
para que eu possa perceber em que eu cometi pecados. Jesus, abre a minha inteligência, para que eu possa me arrepender e me converter, e assim, unido a Ti, pela vida batismal, pela vida de comunidade, pela vida de misericórdia e reconciliação que o Senhor me oferece, eu possa ser justificado diante do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.